Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, nossa primeira aula da segunda unidade, onde a gente vai ver a derivada de uma função para uma função qualquer. A transparência já está aí, né, para vocês. Deixa eu ampliar isso aqui. Derivada e taxa de variação. Então, definição. A derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, é dada por essa equação aqui. Então, toda derivada é um caso particular de um limite. Então, esse tipo de limite, limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, é chamada de derivada da função f no ponto A. Então, nós vamos trabalhar muito com essa fórmula agora. Para essa aula de hoje, todas as nossas derivadas nós vamos fazer usando essa fórmula. Se o limite existir. Então, nós só temos a derivada se esse limite existe. Se esse limite existe, nós temos a derivada da função no ponto A. Se escrevemos aquela mesma fórmula, se a gente chama x de a, se a mais h a gente chamar de x. E aí, isolando h, nós vamos ter que h é igual a x menos a. E para h tender a zero, isso só vai acontecer se somente se x tender a A. Então, observe que na fórmula anterior, nós tínhamos a derivada de f no ponto A é dado pelo limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Então, o que eu estou dizendo naquele texto lá é que se eu chamar x, se eu disser que x é a mais h, então, no lugar de a mais h, eu chamo x. E como tem h aqui, se eu isolo h aqui, eu tenho que h é igual a x menos a. E como eu tenho aqui h indo para zero, para h ir para zero, h só vai para zero quando x vai para a, né? Porque se eu tenho no lugar de x a menos a dá zero. Então, para h ir para zero, x tem que ir para A. E aí nós formamos outra fórmula semelhante a essa. Nós dizemos que é equivalente, né? Uma fórmula equivalente a essa é essa daqui. Limite quando x tende a zero, ou tende a A, x tende a A, de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, tenho duas formas para se calcular a derivada de uma função no ponto. Ou essa daqui, que é a que eu prefiro, f' de a igual a limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, ou essa daqui, alguns podem preferir fazer por essa. f' de a igual a limite, quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. São fórmulas equivalentes, resultam na mesma coisa, a derivada da função no ponto A. Aqui eu só fiz substituir, né? Chamei isso aqui de x. Se isso aqui é x, eu isolando o h, h é x menos a, no lugar de h entra x menos a, e para h ir para zero, x vai para a. Então, no lugar de h ir para zero, x vai para a. Então, eu não trabalho com h, e sim eu trabalho com x, né? Mas é a mesma forma, são fórmulas equivalentes. Então, aí nós temos, né? Então, se escrevemos x no lugar de a mais h, e aí eu isolo o h, eu tenho x menos a, e h, para h tender a zero, isso só acontece se somente se x tende a a.
Consequentemente, uma maneira equivalente de enunciar a derivada, a definição da derivada, como vimos na determinação da reta tangente, é dada por essa daqui. F' de A igual ao limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende a A. Então, aqui é uma maneira de escrever a derivada da função usando a fórmula do coeficiente angular da reta tangente. Lá na primeira aula, nós vimos que o coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que o f de x menos o f de um ponto qualquer, f de x menos f de A, x menos esse ponto qualquer. Lá a gente escreveu da seguinte maneira. Isso aqui a gente escreveu lá na reta tangente, m igual a limite quando x tendia a x0, que no caso é o A, f de x menos f de x0, que no caso é o A, o x0, x menos x0, que no caso é o A. Então, essa foi a nossa forma do coeficiente angular da reta tangente, que nada mais é do que a fórmula da derivada de uma função qualquer de um ponto A. Então, por isso, trazemos essa fórmula para cá, para poder mostrar que o coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que a derivada da função em um ponto A qualquer. Aqui foi em um ponto x0. Então, a derivada pode ser entendida como o coeficiente angular da reta tangente, a derivada da função em um ponto. A taxa de variação. Exemplo. Encontre a derivada da função em um número A. Então, eu quero a derivada dessa função aqui, f de x igual a x2 menos 8x mais 9, em um ponto A qualquer. Então, sempre que a gente vai resolver questão de derivada, nesse início de estudo de derivada, nós vamos sempre resolver usando a definição. E a definição diz que a derivada, a gente chama de f', f é a função. F' é a derivada dessa função. Como eu quero a derivada dessa função, eu não quero de forma geral, em x, eu quero em A. Então, no lugar de x, eu vou colocar A. Então, a derivada dessa função no ponto A é igual a limite. Eu vou usar a primeira fórmula, viu? H tendendo a zero. Quem quiser usar x tendendo a A, pode, viu? É a mesma coisa. O resultado é igual. F de x mais de x o quê? De A mais H menos f de A sobre H. Então, estou usando a primeira fórmula da definição que a gente viu. Quem quiser usar a segunda fórmula, pode usar, o resultado é igual. Então, f' de A é igual ao limite, quando H tende a zero, de f de A mais H menos f de A sobre H. Então, para eu resolver isso, eu preciso saber quem é f de A mais H e quem é f de A. Nós temos aqui f de x. Nós temos aqui o f de x. Então, para determinar f de A, basta colocar no lugar de x, A. Então, era x, ficou A. X fica A aqui. A ao quadrado. Menos 8x vai ficar menos 8A. Mais 9. Então, peguei a mesma função, substituí onde tinha x, botei A. Eu tenho o f de A que eu vou usar na fórmula. Eu ainda preciso do f de A mais H. Então, vamos lá. F de A mais H. Mesma coisinha. Onde tem x, entrou A mais H. Onde tem x, entra A mais H. Observe que x agora é A mais H. Então, no lugar de x vai entrar A mais H ao quadrado. Então, tem que botar parênteses. Que aqui são duas coisas. É A mais H ao quadrado. No lugar de x agora é A mais H. Menos 8x. Então, vai ficar menos 8 no lugar de x, entre parênteses, A mais H.
mais 9. E a gente acabou a nossa segunda fórmula. Então, pronto. Com essas duas fórmulas, só é colocar aqui e resolver esse cálculo. Então, aqui vai ficar f' de A igual a limite quando h tende a zero, f de A mais h entra essa fórmula toda aqui, então vai ficar A mais h ao quadrado menos 8A mais h mais 9. Então, botei a primeira fórmula, f de A mais h. Aí, menos daqui, f de A. F de A, isso aqui tudo. Como é isso aqui tudo, eu tenho que botar entre parênteses, viu? Porque se eu não boto entre parênteses, esse menos fica só ligado a esse primeiro termo. Então, é menos toda o f de A. Então, é menos, entre parênteses, A2, menos 8A, mais 9. Muita gente não coloca parênteses na hora de resolver. E aí erra, perde a questão toda, porque não tem como dar certo mais. Porque isso aqui ficaria, sem o parênteses, ficaria menos A2, menos 8A mais 9. Está errado, porque o resultado aqui é menos A2, menos com menos mais 8A, menos com mais menos 9. Então, quem não bota parênteses, já perdeu a questão a partir daí. Não tem mais como dar certo. Então, tem que ter atenção. Pega a fórmula principal ou a outra, se preferir, tanto faz essa ou a segunda fórmula, e vê os elementos que eu quero. Eu quero f de A mais h, de acordo com a função, eu determino quem é f de A mais h. No lugar de x, entrou A mais h. E f de A, no lugar de x, entra A. E aí eu tenho as duas funções f de A para colocar e f de A mais h para colocar. Então, pronto, só é desenvolver isso aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a limite. Não pode esquecer de escrever limite. Viu? O limite só sai no final, quando a gente já substitui o valor de h, que é zero. Aqui eu não posso substituir, porque vai ficar 0 sobre 0 aqui, quando eu substituir. Então, eu tenho que desenvolver para poder substituir. Então, vamos lá. Produto notável aqui, ó, lá da oitava série, do oitavo ano. A ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2AH, mais H ao quadrado. Então, quem esqueceu essas coisinhas lá do sétimo ano, do oitavo ano, pega o livro de oitavo ano, de sétimo ano, e vai fazer exercícios, vai relembrar, porque é coisa básica, né? Então, produto notável aqui, A mais H ao quadrado. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Aqui eu faço a distributiva. Menos 8A, então, menos 8 vezes A dá menos 8A. Menos 8 vezes H dá menos 8H. Mais 9. E aqui é só o jogo de sinal, né? Menos com mais dá menos. Então, dá menos A2. Menos com menos dá mais 8A. Menos com mais dá menos 9 sobre H. E aqui alguns termos vai se cancelar. Eu vou até mudar de cor para ficar bem entendido isso aí. Então, ó, A ao quadrado menos A ao quadrado. Então, esse menos esse vai embora. O que mais? Menos vai embora. Menos 9 vai embora. Voltando para o vermelho. Então, isso aqui vai ficar igual a limite, quando H tende a zero,
de 2AH mais H2 Foi o que houve, pessoal? Pessoal, o que foi que houve? Teve algum problema aí? Alguém abre o microfone aí para dizer até onde vocês acompanharam? Professor, se eu não me engano, caiu na parte final já, quando já cortou aqueles que se igualavam. Tava 2AH mais H ao quadrado menos 8H sobre H. Foi nessa parte. Ok, então vamos voltar lá. Ver se eu consigo recuperar ou se eu vou ter que começar tudo de novo. Aqui, né? Começar tudo de novo, né? Encontra a derivada. Então vamos lá. Então vou fazer bem rápido, já que a gente já vocês acompanharam o início, né? Então eu tenho f' de A. Tá ok até aí? Até então estão ouvindo bem? Aham. Então f' de A é igual a limite quando h tende a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Colocando as funções, fica limite A gente quando já h tava. tende a zero. Quiser pular essa parte? A gente já tava no É, final já. eu já vou botar já desenvolvido o produto notável, né? Então aqui fica
A2 mais 2AH mais H2 menos, menos 8A menos 8H mais 9 menos x2 que é A2 mais 8A menos 9. Tudo isso sobre H. Cortando os termos, A2 com A2, menos 8A com mais 8A e 9 com menos 9. Então, F' de A igual a limite, quando H tende a zero, 2AH mais H2 menos 8H sobre H. Fator comum em evidência, limite, quando H tende a zero, H em evidência, sobra 2A, mais H menos 8 sobre H. Como está multiplicando e dividindo por H, eu posso cortar H com H. Isso resulta em limite, quando H tende a zero, de 2A mais H menos 8. Agora eu tenho um polinômio aqui. E nós aprendemos, nas aulas anteriores, que o limite de um polinômio basta fazer substituição direta. Então, onde tem H, vai entrar zero. Então, aqui entrou zero no lugar de H. Então, isso vai resultar em 2A menos 8, que é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, a resposta, 2A menos 8. Então, está aí a resposta. A derivada dessa função no ponto A é 2A menos 8. Então, se quiser botar bem arrumadinho, F' de A nada mais é do que 2A menos 8. Isso é importante, por quê? Porque às vezes eu quero assim, eu quero F' de 1, por exemplo. Ave Maria. Eu quero F' de 1. Então, se eu fiz para A, se eu sei que F' de A é 2A menos 8, F' de 1, no lugar de A eu coloco 1. Isso resulta em 2 vezes 1, menos 8, que resulta em 2 menos 8, menos 6. Eu quero F' de 3, por exemplo. Isso é 2 vezes 3, menos 8, que resulta em 6 menos 8, menos 2. E assim por diante. Qualquer F' que eu queira, eu posso calcular sabendo quem é F' de A. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Alguém abre o microfone para falar. Tá beleza. Falar alguma coisa? Meu achando que caiu. Por exemplo, agora observe, lá da primeira aula, do início do curso, encontre uma equação da reta tangente, a parábola tal. Então, a primeira aula, equação da reta tangente, a parábola tal no ponto tal. Então, lembre-se que eu disse que tinha uma fórmula da equação da reta que vocês tinham que guardar até o final do curso. E sempre vira e mexe, cai um problema para poder usar ela. Então, equação da reta, a gente utiliza aquela fórmula, y menos y0 igual a m x menos x0. Equação da reta. Para a equação da reta tangente, eu preciso do coeficiente angular da reta tangente. E logo no começo da aula de hoje a gente falou, né? E o coeficiente angular da reta tangente m
nada mais é do que a derivada da função no ponto. Em que ponto eu quero? No ponto A, que no caso foi dada. Esse é o ponto A, que é o mesmo que x0, e aqui é y0. Então, o A é o x0. Então, o m nada mais é do que a derivada nesse ponto aqui, que eu vou chamar de 3, que foi dado, né? E aí, para eu fazer isso, eu preciso da fórmula geral, né? F' de A, eu vou usar A, depois eu substituo por 3, né? F' de A nada mais é do que o limite, quando H tende a 0, de F de A mais H, menos F de A sobre H. Só que a gente já fez isso aqui, porque a fórmula é a mesma. É x2 menos 8x mais 9. Então, a gente já fez isso aqui tudo. Então, a gente já concluiu que isso aqui resultou em 2A menos 8. A gente acabou de fazer essa atividade aqui, fazer esse cálculo dessa derivada. Então, nós chegamos à conclusão que a derivada dessa função em um ponto A é 2A menos 8. Só que eu quero ela no ponto A chamado 3. Então, agora é só substituir. No lugar do A, que eu achei aqui a função da F', no lugar do A eu coloco 3. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 3 menos 8, que resulta em 6 menos 8 menos 2. Então, o meu coeficiente angular da reta tangente é menos 2. E agora é só substituir na fórmula, porque tudo isso aqui é dado. O y é uma variável qualquer, não substitui. Y0 foi dada, y0 é menos 6. O m a gente descobriu, menos 2. X é uma variável qualquer, x0 foi dado, que é 3. É o mesmo que A, x0. Então, substituindo, eu tenho y menos, com esse menos daqui, vou botar, depois a gente fazer com calma, menos 6, igual a menos 2, que é o m, x menos o x0 é 3. Resolvendo, y mais 6 igual a menos 2x mais mais 6. Isolando esse y, normalmente a gente dá uma resposta da equação y de um lado e as outras variáveis tudo do outro. Então, y é igual a menos 2x mais 6. Mudou de lado, muda a operação, né? Então, era mais, vai subtrair. Então, y é igual a menos 2x. 6 menos 6 é 0. Está aqui. Equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Tangente. A parábola. A parábola y igual a x2 menos 8x mais 9 no ponto três menos 6. Está aí a resposta. Alguma dúvida? Então, vimos que coeficiente angular da reta nada mais é que a derivada da função em algum ponto. Ok, pessoal? Continuando. Taxa de variação. Então, agora nós vamos falar sobre a velocidade instantânea. Nós vimos que a derivada da função em um ponto pode ser entendida como coeficiente angular da reta tangente. E também nós temos aqui que a velocidade instantânea também é dada por essa fórmula, que essa fórmula é a mesma lá, né? Observe que é como se fosse a mesma coisa que C. Limite
quando x, esse x2 eu vou chamar de x, e esse x1 de A, x tende a A, de f de x menos f de A, x menos A. Ou seja, é derivada também. Então, velocidade instantânea também é cálculo de derivada. Então, se eu quero determinar a velocidade instantânea de uma função, eu calculo a derivada dessa função que eu tenho a velocidade instantânea também. Então, que isso aqui também é a mesma coisa que ser limite, quando h tende a zero, de f de A mais h, menos f de A sobre h. É tudo a mesma coisa. Isso é igual a isso, que é igual a isso, e que é igual a isso. Ou seja, variação no espaço sobre a variação do tempo. Lembra a velocidade? Então, quando eu aplico o limite para um tempo muito próximo, eu tenho o cálculo da velocidade instantânea, que nada mais é do que o limite disso aqui, que a gente chama de derivada. Então, a velocidade instantânea é a derivada da função em um determinado ponto. Então, aqui mudamos nosso ponto de vista e deixamos o número a variar. Então, agora eu quero o cálculo da derivada para um x. Agora eu vou usar a variável x mesmo. E aí nós temos a seguinte fórmula. Em vez de A, é de x igual a limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. A derivada da função, em geral, para qualquer ponto, eu uso a derivada em x mesmo. Em vez de usar a, eu uso x. E eu tenho cá uma função para um ponto qualquer x. Eu não especifico esse ponto x como a, e sim um x qualquer. Exemplo. Eu quero calcular a derivada dessa função aqui só. Eu tenho uma função, f de x, dado por x3 menos x, e quero saber quem é f' de x. Então, eu tenho f de x, eu quero f' de x. Então, sempre que eu vou calcular isso, eu parto da definição de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, primeira coisa é escrever a fórmula, para não esquecer. Então, de tanto vocês escreverem a fórmula antes de fazer qualquer exercício, vocês não esquecem. Depois é saber quem é f de x mais h para eu substituir aqui, porque o f de x já é dado. F de x está aqui. x3 menos x. É só substituir. Eu preciso descobrir quem é f de x mais h. Como eu tenho f de x aqui, f de x mais h é só substituir. No lugar de x, colocar x mais h. Então, se eu tinha que f de x era x3 menos x, f de x mais h vai ser x mais h elevado a 3, então tem que botar parênteses, né? Menos, quem é x? Na realidade é x mais h, a minha variável aqui. Então, menos x mais h, entre parênteses. Se não botar parênteses, já perdeu a questão, né? No lugar do x, entrou x mais h. Então, todo lugar que tinha x, eu escrevo x mais h. Então, só é substituir agora na fórmula. Então, vai ficar f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a 3, menos
x mais h, aí menos da fórmula, e escreve f de x. Quem é f de x? Tudo isso aqui. Então, vou botar parênteses, por causa desse menos aqui. Não erra. Então, x3 menos x. Tudo isso sobre h. Agora, o produto notável aqui, como eu falei lá do 7º ano, ou 7º ou 8º ano. Produto notável, x mais h elevado a 3. Não esquece de escrever limite na frente, que ainda não acabou o cálculo do limite. Então, como vai ser uma equação um pouco grande, vou botar um tracinho maior. Então, vamos lá. X mais h elevado a 3 é cubo do primeiro. Então, x elevado a 3. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Tem que pegar o livro lá do 8º ano e treinar fazendo exercícios lá desse tipo de exercício, né? Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então, só desenvolver esse produto notável aqui. Agora, fazer a distributiva aqui, menos x, menos com mais, menos h. Então, menos x, menos h. Menos da fórmula aqui, menos aqui agora. Só que aqui eu vou fazer a distributiva também, né? Menos com mais dá menos, então fica menos x3. E menos com menos dá mais x. Tudo isso sobre h. Cortar os termos iguais com sinais trocados, né? Então, eu tenho x elevado a 3 menos x elevado a 3. Eu posso cortar esse menos esse. Tenho menos x com mais x. Menos x com mais x, corta. Só, né? O resto, tudo diferente. Então, ficou f' de x igual a limite, quando h tende a 0, de 3x2h mais 3xh2 mais h3 menos h sobre h. Sobre h. Tudo tem h, tem h nesse termo, tem h nesse termo, tem h nesse termo, tem h nesse termo. Então, posso botar fator comum em evidência. Então, limite, quando h tende a 0, fora a caneta. Então, limite, quando h tende a 0, de fator comum em evidência, h em evidência, sobra 3x2 desse, só tinha um h, esse h saiu, mais 3xh, que era h2, um ficou fora, outro dentro, mais h2, já que era h3, um está fora e 2 ficou dentro, menos 1, porque só tinha um H, então esse H saiu, tem que ficar menos 1 dentro, porque quando eu volto, H vezes menos 1 dá menos H. Ok? Tem que lembrar disso. Aqui é como se tivesse H vezes 1, menos H vezes 1. O, menos H, o H saiu, sobrou menos 1 dentro. E o H embaixo. Então, aqui o H está multiplicando, com o H dividindo, eu posso simplificar. Quem está multiplicando com quem está dividindo. Resulta em limite, quando h tende a 0, de 3x2 mais 3xh mais h ao quadrado menos 1.
um polinômio. Se é um polinômio, eu posso fazer substituição direta. A gente aprendeu isso nas aulas passadas. Se eu tenho um polinômio, eu posso fazer substituição direta. Então, onde tem H, eu posso botar 0. Então, nesse lugar desse H, entrou 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, aqui zerou. Substituindo, H ao quadrado é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Sobrou f' de x igual a limite disso aqui, 3x2 menos 1. Limite de 3x2 menos 1, vou botar, né? Limite quando h tende a 0, de 3x ao quadrado menos 1. Como a variação é em h, h que é minha variável aqui, e não tem h aqui, então isso significa que 3x2 menos 1 é uma constante em relação a h. Se é uma constante, limite de uma constante é a própria constante. Então isso aqui é igual a 3x2 menos 1. Está aí a resposta. Então, a derivada de f de x3 menos x, f' de x, é igual a 3x2 menos 1. Ou seja, f' de x é igual a 3x2 menos 1. Está aí a resposta. Alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, esse H sempre vai tender para 0, né? Do limite. É da forma inicial, né? A forma inicial é essa. Então, H indo para 0. Então, eu tenho que usar essa forma. Mais alguma dúvida? Então, sempre eu vou usar essa forma, sempre eu vou cortar ele, sempre vou arrumar um jeito de cortar ele, e depois, quem tiver H ainda, quem sobrar H em cima, vai zerar. O resto que tiver sem H vai ser o resultado final. E a gente sempre vai conseguir um produto notável no final? Sempre, Produto notável não, um polinômio. sempre. Sempre resulta em um polinômio no final para substituir e eu ter o resultado. Beleza. Teorema. Então, se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Então, nós vimos que uma função diferenciável quer dizer que tem a derivada. Então, se ela tem a derivada em A, então ela é contínua em A. Porque é o cálculo do limite, né? O limite, a derivada nada mais é do que um limite. O limite em um ponto A. O limite em um ponto A. Então, se eu posso calcular o limite nesse ponto A, significa que ela é contínua em A, porque a minha derivada vai ser f' de A. Então, eu tenho o cálculo desse limite. Então, ela é contínua em A. A gente viu que, para ser contínua, uma função ser contínua, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, se esse limite aqui resulta em f', se esse limite vai ser f' de A, então, se ela tem a derivada, é porque esse limite existe. Se esse limite existe, então ela é contínua em A. Derivada de ordens superiores. Então, o que é derivada de ordens superiores? Se f for uma função diferenciável, ou seja, se f possui derivada, então a sua derivada f' também é uma função. Então, eu tinha uma função f de x, eu tinha uma função f de x. Se ela possui derivada, ela gera f'. E essa f' é uma função que também pode ter derivada. Então, se ela puder ter derivada, vai gerar um f duas linhas. E assim por diante. Então, isso são derivadas de ordens superiores. Aqui é a derivada primária, primeira derivada. Qualquer derivada dessa derivada significa derivada de ordem superior. Então, da derivada primeira, eu
eu gero a derivada segunda. Da derivada segunda, eu gero a derivada terceira, e assim por diante. Então, se f é uma função diferenciável, então sua derivada, f' também é uma função, de modo que f' pode ter sua própria derivada, denotado por derivada da derivada. Então, eu tinha f', fiz a derivada, então, f' gerou f'. Esta nova função, f', é chamada de segunda derivada, ou derivada de ordem 2 de f. Usando a notação de Leibniz, nós podemos escrever dessa maneira. A derivada da derivada gera a derivada segunda, d2y dx2. Isso aqui é o f' de x. d2y dx2 eu posso tanto escrever assim, f', como escrever assim. Se eu faço a derivada da derivada segunda, ou seja, se eu faço d dx, e aqui eu coloco a derivada segunda, que é d2y dx2, isso vai gerar o d3y dx3, que nada mais é do que o f3' de x. Se eu faço a derivada da derivada terceira, a derivada da derivada de ordem 3, d dx, no lugar eu vou botar a derivada terceira, d3y sobre dx3, isso vai gerar a derivada quarta, de ordem 4, que a gente escreve da seguinte maneira. Ora, isso gera o d4y dx4, aqui é elevado, né? D elevado a 4y, dx elevado a 4. Só que a partir de agora eu não boto 4 linhas, eu vou botar da seguinte maneira. A representação é entre parênteses o número 4. Porque senão vira uma confusão de um monte de traço, né? Então a pessoa acaba se atrapalhando tanto traço. Então, eu posso ter a derivada primeira, a função sem nenhuma derivada, f de x, a derivada primeira, f' de x, a derivada segunda, f' de x, a derivada terceira, f3' de x, a partir da derivada 4, entre parênteses, f, número 4, entre parênteses, de x, derivada 5, f, entre parênteses, o número 5, de x, e assim por diante. Essa é a notação mais simplificada, e aqui a notação de Leibniz. A notação de Leibniz é essa daqui. D2y, dx2, D3y, dx3. A derivada primeira é só isso aqui, dy, dx. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta e assim por diante. Alguma dúvida? Eu posso ter infinitas derivadas, né? Exemplo. Então, pegando o exemplo anterior, nós pedimos para calcular a derivada primeira no exemplo anterior. Nesse exemplo aqui, eu quero que calcule a derivada segunda. Então, eu não tenho como sair daqui, da função, direto para a derivada segunda. Eu tenho a função aqui, f de x, eu tenho que gerar f' de x, para depois gerar a f' de x. Ok? Como a gente já calculou, isso aqui eu não vou calcular de novo, viu, pessoal? Mas calcula do mesmo jeito. F' de x é igual a limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E aí faz a substituição, né, de tudo, que resultou em quê? Resultou em 3
o f' resultou em 3x2 menos 1. Então, como a gente já fez, eu não vou fazer tudo de novo, né? A derivada primeira a gente já fez. Então, agora a gente vai usar a derivada primeira para calcular a derivada segunda. Ora, computador, está na hora já. Isso aqui resultou em 3x2 menos 1. Então, isso aqui é a derivada primeira. Então, f' de x é igual... Quando chega no horário, o computador cansa, parece. Fica demorando para ser escrita. 3x2 menos 1. Então, essa é a derivada primeira. Para eu fazer a derivada segunda, mesma coisa. Então, a derivada segunda de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero. A derivada primeira eu faço com o f. A derivada segunda eu faço com o f'. F' de x mais h menos f' de x sobre h. Daqui, eu tiro quem é f' de x mais h. Então, f' de x é 3x2 menos 1, f' de x mais h é 3x mais h ao quadrado menos 1. Vou resolver logo isso aqui, para poder já substituir aqui o valor exato. Então, aqui o produto notável é... Vou fazer aqui com calma. x2 mais 2xh mais h2. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Menos 1. Resultou em 3x2 menos 6xh mais 3h2 menos 1. Agora eu substituo tudo aqui. Então, ficou derivada segunda de x igual a limite. Isso vai cair na atividade de hoje, viu? Que eu vou postar daqui a pouco, viu? Para vocês. Assim que acabar a aula, eu posto para vocês a atividade de hoje. Bora, computador. Já está no meu horário. Limite, quando h tende a zero. Então, substituindo o f' de x mais h, que é 3x2 menos 6xh mais 3h2 menos 1, aí menos o f'. O f' está aqui. Então, vai ficar menos 3x2 menos com esse menos, mais 1. Tudo isso, limite, quando h tende a zero, de 6xh mais 3h2, né? Sobre h. Fator comum em evidência, limite, quando h tende a zero, mais 3h, né? Era H2, um for fora e um dentro, sobre H. Tem H multiplicando e H dividindo, posso cortar. Então, F duas linhas de X resulta em limite, quando H tende a zero, sobrou um polinômio agora, 6x mais 3h. Se é polinômio, eu posso substituir. Então, tem H, entra zero. Então, resultou em 6x, é o resultado. Resposta 6x. Então, a derivada segunda, f duas linhas de x é 6x. Daí a resposta. Alguma dúvida, pessoal?
Hein? Eu tenho Nada? eu Então, não eu sei o acho que 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 a tem gente em encerrou, comum. né? Deixa eu ver se a gente encerrou mesmo. Alô? Encerrou. Diga. Ah, eu queria saber o que Como assim? acho que atrasou aqui. Eu falei, não sei o que tem em comum, por exemplo, eu sei como chegar de uma para outra, certo? Uma função para outra. De uma Hum. derivada para outra derivada. Mas esse 6x que eu achei é uma forma simplificada de fazer a f', ou eu não entendi direito. Você fez de outra forma sem ser seguindo a definição, foi isso? Não, seguindo a definição mesmo, esse 6x que a gente achou, eu Sim. quero saber o que que ele é. É uma outra função. Uma função gera outra, que gera outra, que gera outra. Eu tenho uma função, f de x, que é x3 menos x, que vai, a derivada gera outra função, que nesse caso que foi 3x2 menos 1. A derivada dessa primeira gera outra função, que nesse caso foi 6x. O que significa? Aí depende do problema que a gente está. Vamos dizer, na física. Na física, eu tenho uma função chamada. Girando aqui, eu não posso escrever, só quando parar de girar aqui. Tem uma função que eu posso dizer que é a função. Tem uma função que eu posso dizer que é a função deslocamento. Então, eu posso dizer que meu f de x é igual a deslocamento, que vai ser uma função lá qualquer. X, alguma coisa, tal. Estão ouvindo? Estão me acompanhando? Sim Tô ou ouvindo. não? Então, uma função lá qualquer. Se eu derivo essa função de deslocamento, eu gero a função f', que é velocidade. A derivada do deslocamento gera a velocidade. Velocidade. Normalmente é na variável t. Deslocamento no tempo, velocidade no tempo. Se eu derivo essa outra função que gerou, que é a velocidade, a derivada do deslocamento é a velocidade. Se eu derivo a velocidade, que vai ser a derivada segunda de f, eu gero outra função que é chamada de aceleração. Então, depende do problema. Então, na física, é bastante usado isso. Eu tenho uma função que é deslocamento, que se eu derivar a função deslocamento, eu gero a função velocidade instantânea. Se eu derivo a velocidade instantânea, eu gero a função que é aceleração. Então, depende do problema. Tem problemas que seguem isso. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo na física. Não tenho. Na química, tem algumas funções. Eu tenho uma função que é um determinado produto. Eu não sei bem falar. Mais adiante vocês vão ver quando vocês pegarem as matérias mais específicas da química. Então, quando você deriva essa função, você vai gerar um outro produto através dessa derivada. Então, a derivada vai gerar um outro produto. Eu não sei os termos certos para falar, né? Já tem muito tempo que eu fiz química, então não me lembro bem, mas é bastante usado também na química, né? Eu tenho uma função que eu derivo, gero outra função que tem uma aplicabilidade química, ou seja, é um reagente de um produto lá. Eu não sei bem falar quimicamente, né? Entendi. Mas tem Mas o bastante importante aplicação, é né? Na que. economia, eu tenho. Hum, Diga. mas uma função é diferente da outra, né? No caso. Isso, são funções diferentes, que vai ter significados diferentes, né? Beleza. Então, uma função significava, nesse exemplo que eu dei, da física, uma função significa deslocamento, a derivada do deslocamento gera outra função que significa velocidade,
a derivada dessa função gera outra função que significa aceleração. Então, são funções diferentes com papéis diferentes, né? Que vão gerar produtos diferentes, né? Então, na economia é bastante usado, na economia também, derivadas de funções, na economia, na física, na química, na biologia, na medicina, trabalha muito com derivada. Tem um Beleza, capítulo específico beleza. só de aplicações da derivada, né? Vou parar a gravação aqui, para não ficar uma gravação grande demais.